Olá, sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado. Hoje é 18 de fevereiro de 2025. Estamos em meio à safra de soja, plantio de milho e safrinha, muita coisa acontecendo. O Battle for Acres chegando aí. Vamos às notícias do dia e vamos ao relatório e recomendações da semana. Sempre queremos começar com as recomendações. É o carro-chefe de tudo que nós fazemos. É o produtor saber exatamente quando, quanto e como vender. Então, vamos começar com as recomendações. Vou marcar aqui, então, para quem tem milho verão, milho primeira safra, milho que está sendo colhido agora ou vai ser colhido logo, né? Nós vamos terminar a posição de hedge. Só um detalhe sobre isso, depois eu vou falar mais. Então, se você já pode só vender no mercado disponível, ótimo. Ou se você pode fazer contrato, ótimo. Mas nós estamos falando aqui do volume que vai ser vendido na B3 para depois ser vendido no mercado físico. Então nós estamos falando do volume de hedge. Vamos concluir as vendas de hedge de milho de primeira safra. Segundo ponto, deixa eu marcar aqui, segundo ponto, venda pós-safra. Em diferentes regiões o ritmo de colheita é diferente, mas conforme a colheita permitir, chegar até 75% colhido. Conforme os dados da Conab, Paraná, por exemplo, estava em 60% colhido, então se continuar colhendo essa semana, é máquina rodando, vendendo, máquina rodando, vendendo. E se você chegar ao nível de venda, que aí você já vendeu tudo e tem a posição de hedge, vai vendendo, saindo do hedge. Não tem mistério, milho de primeira safra, nós já viemos fazendo vendas antecipadas, hoje nós concluímos nossa posição de hedge e nós vamos dar prosseguimento, colheitadeira rodando, vendendo milho de primeira safra. Não vejo motivo de esperar, de armazenar, é entregar, vender e depois que chegar no volume que está o hedge, aí vendendo, fazendo hedge. Milho safrinha, agora esse milho safrinha a gente tem um pouco mais de tempo, então vamos lá aos pontos. Primeiro ponto. Para o volume que é hedge B3, faça hedge de mais 25%, chegue a 75% do volume. Use o contrato de julho. Esse é o volume que vai ser feito com hedge B3. A venda antecipada. Vamos vender mais 15% do milho antecipado, chegando a um total de 85% das vendas antecipadas. Lembre que se você não está assistindo isso em tempo real, é importante observar e vai ficar mais claro. Quem recebe essas recomendações ou é cliente personalizado e a gente já tem um plano personalizado, ou é cliente que nós já construímos um portfólio e sabe exatamente qual que é o volume que está se referindo com base no portfólio. Então, esse conteúdo, para quem é cliente, vai fazer mais sentido e temos essa interação. Então, se você está assistindo defasado esse conteúdo, é importante entrar em contato, montar seu portfólio para que faça mais sentido. E venda da entre safra, safrinha 2024, vamos vender mais 20%, chegando a um total de 85% vendido deste volume. Deixa eu marcar essa última caixa. Ótimo. Agora, deixa eu sair dessa tela, vamos às análises e comentários de mercado. E, em seguida, voltamos para essa tela para concluir um raciocínio, mas deixa eu abrir aqui a tela para ver o andamento. Ótimo, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, primeiramente nós temos a colheita de soja, praticamente um quarto. Deixa eu pegar um pincel aqui na cor azul. Azul tá legal. Puxar aqui para o lado, circular aqui. 25% da safra de soja foi feito, conforme o relatório da Conab que saiu segunda-feira. Um pouco atrasado comparado com o ano passado, não acho que seja nada demais, não é um atraso significativo na minha opinião, ano passado foi mais acelerado. Você pode sempre deixar o teu comentário sobre como anda a lavoura. O milho, plantio de milho safrinha está um pouco mais atrasado, mas tirou muito atraso. Então vamos comparar aqui o azul. Semana passada estava em 18, quase 19%, chegou a 35%. E você vê que ano passado estava em 45%. Então está quase 10 pontos percentuais
atrás do ano passado, mas caminhou bem já essa última semana. Tenho falado com poucos produtores que estão preocupados com o ritmo de plantio de safrinha. Então, é sempre o retorno de vocês é sempre bem-vindo, mas a princípio está atrasado comparado com o ano passado, não é nada demais. Eu queria mostrar mais duas imagens antes de entrar na análise mais detalhada sobre o porquê da tomada de decisão. Deixa eu pegar a cor preta. Essa é a tela de trigo e veja só o que aconteceu na sexta-feira passada. Essa linha verde para cima foi sexta-feira passada. O pregão de hoje até então tem segurado até certo nível os ganhos do trigo. Por que eu queria mostrar o trigo? O trigo muitas vezes o trigo sinaliza uma preocupação geopolítica. Quanto mais próximo você está do prato do consumidor, quanto mais próximo está do alimento, mais sensível é a notícias geopolíticas. Eu tenho falado já há um certo tempo que algo que eu vejo diferente desse governo Trump, do anterior, é que a tensão geopolítica está se manifestando do ponto de vista de commodities como um acúmulo de alimentos. Se vai ter uma crise bélica, os países querem garantir que eles vão ter comida. Então, acúmulo de alimentos, a China no último trimestre de 2024, eles acumularam recorde de soja. Isso não é deixa eu esperar para comprar barato do Brasil, isso é deixa eu garantir que eu tenho o suficiente. E essa movimentação do trigo eu estou prestando bastante atenção porque pode ser uma sinalização de um potencial conflito que está vindo, uma preocupação de conflito. Então, não é coisa para mudar toda a história ou repensar toda a vida, por assim dizer, mas merece destaque, então a gente está destacando. Outro ponto que merece destaque, que não vai surpreender nem um pouco o produtor brasileiro, que via de regra está marcando de perto isso, mas o câmbio tem caído, e eu tenho essa queda aqui, eu falei, olha, quando a monstruosa safra de soja do Brasil for exportado, vai entrar muito dólar e isso tende a pressionar o câmbio, exatamente o que está acontecendo. Não acho que a gente vai para um câmbio de 5,20 no curto prazo, acho que a gente está achando uma área de valor, né? Se você ver, a gente está tecnicamente próximo de testar a média móvel de 200 dias, que seria aqui. Então, eu acredito que a gente vai achar algum tipo de sustentação no futuro próximo e nada impede da gente voltar e ter câmbio mais próximo de 6, 6,20, 6,50 ainda esse ano. Mas por hora está entrando muito dólar e isso está provocando essa reação aí no câmbio. Agora vamos ao conteúdo, a filosofia de trabalho. Então, se você é cliente personalizado, a gente faz esse trabalho junto, a gente já monta as recomendações customizadas para você. Se você é um cliente, por exemplo, de nível 1, então a gente sentou junto, a gente construiu um portfólio para você, você recebeu esse portfólio e você sabe exatamente cada uma dessas recomendações, elas se encaixam dentro de um portfólio que você tem e um portfólio que você tem familiaridade, então você sabe exatamente o que é essa recomendação. Construir esse plano comercial, esse portfólio de plano comercial é a base da pirâmide, é o começo de todo o trabalho. Em cima disso, aí semanalmente a gente faz os ajustes, temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica. Então o resto dessa próxima parte da análise é justamente essa faixa verde, que a gente vai analisar o mercado e ver se tem alguma necessidade de ajuste dentro do portfólio. Finalmente a execução. A execução faz uma diferença grande e sempre se tem dúvidas pode passar as dúvidas, mas a parte de execução aí é dar o pedido, é fechar o negócio. Então vamos lá. Começando, queria destacar a posição dos fundos em Chicago. Deixa eu pegar um pincel aqui, eu acho que verde vai ficar bom. Marcar verde. Importante observar que no começo de janeiro, nós tivemos uma virada. Só para deixar claro, esse aqui é o marco zero. Então, deixa eu colocar aqui de vermelho. Se está abaixo dessa linha, então é como se os especuladores estivessem mantendo o preço da soja artificialmente baixo.
Mas deixa eu colocar de verde aqui. Se está acima dessa linha, é como se os especuladores estivessem inflando, se o preço da soja estivesse artificialmente alto. Nós vamos já olhar o caso do milho, que é mais interessante. Mas o que acontece? Nós tivemos uma virada de posição, vou colocar aqui no verde, em janeiro. Pela primeira vez desde 2023, os especuladores estabeleceram uma posição comprada, ou seja, os especuladores apostaram que a soja ia aumentar. Isso é a notícia boa. Qual que é a notícia ruim? Eles chegaram nesse patamar e daí na última semana eles reduziram para cá. Eles cortaram essa posição comprada. Então, a grande pergunta, e nós vamos ver isso num gráfico, a grande pergunta, indo para cá para o preço da soja, esse é o contrato, deixa eu pegar o pincel aqui, selecionar aqui em verde. Nós estamos olhando o contrato de julho em Chicago e pegar o preto aqui. Quem acompanha sabe que eu tinha falado, olha, deixa eu pegar um pincel melhor aqui. Daí, aqui, preto. Quem acompanha sabe que eu estava na torcida para a gente ver esse Golden Cross aqui e daí nós teríamos esse mercado potencialmente em ascensão. Não ocorreu. Essa notícia preocupante da semana. Quando chegou aqui, ele ficou lateralizado, nós temos isso daqui. Se fracassar, a gente pode ter essa soja pressionada, isso é preocupante. Talvez a gente simplesmente tenha uma lateralização desse mercado da soja, ele ainda vai conseguir superar e chegar. Então nós estamos em já há algum tempo, mas nós estamos em um ponto de negociação que é bastante crucial, que é a média móvel de 20 dias e de 200 dias, eles estão testando qual que vai ser o suporte, qual que vai ser a resistência, para onde que vai esse mercado. E essa é a grande pergunta que merece muita atenção. Então, a gente quer adivinhar, vai para cima ou para baixo, o que a gente deve fazer? Então, primeiramente, percebe que não teve nenhuma recomendação de soja, nem de compra, né, nem de vender, não teve nenhuma recomendação de soja. Por quê? Vamos deixar o mercado negociar e reagir de acordo depois. Obviamente, a gente sempre torce para a melhoria do preço. Não tenho uma imagem, a única posição que eu estou preocupado com soja seria o contrato de março, porque a gente tem pouquíssimas semanas, pouco tempo até esse contrato de março. Maio para frente ainda tem muito chão, tem muita coisa que ainda pode acontecer e nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas, mas para entender isso a gente tem que dar uma olhada no milho, porque a direção da soja, eu acredito que está muito ligada à direção do milho. É o mesmo conceito, então acima de zero é como se o preço estivesse artificialmente alto, abaixo é como se estivesse artificialmente baixo. O que aconteceu no milho? Essa é a posição de especuladores em Chicago. Começo de novembro a gente teve essa virada de chave, subiu uma escadinha e chegou aqui e só disparou para cima. Isso é excelente, até que semana passada caiu. Mercado sobe, mercado desce, especulador compra, especulador vende. Não tem nada dramático demais, mas vale a pena observar que a gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes, 7 semanas consecutivas que os especuladores ampliaram sua posição comprada. Não só apostaram na alta do milho, mas falaram, vai subir ainda mais, eu quero comprar mais. Semana passada eles falaram, talvez eu comprei demais, deixa eu diminuir um pouquinho a minha posição comprada. Então eles ainda estão comprados, mas eles reduziram sua posição comprada e isso merece atenção. Para onde que vai o milho? Então vamos olhar a mesma análise gráfica que a gente falou do milho e depois tem um paralelo interessante. Inclusive é uma pergunta interessante que a gente tem que conversar. Por que eu gosto bastante do contrato de julho de Chicago? Porque ele historicamente, ele é um dos contratos mais fortes. Ele é um dos contratos que historicamente performa melhor. Então, se você quer saber o potencial de alta,
muitos anos o preço mais alto do milho daquele ano aconteceria no contrato de julho. Nem sempre, mas é muito comum. Esse é o contrato de julho. Esse é o contrato de julho e você vê que ele superou praticamente todo nível de resistência e ele está alçando voos mais altos. Parece para mim que os especuladores estão falando, eu vou comprar mais ou eu acho que pode subir mais. Muitas vezes tem essa última arrancada para cima e depois ele vai entrar em colapso. Não quer dizer que ele vai cair horrivelmente, mas ele vai mostrar fraqueza. Também vamos aproveitar e só dar uma olhada no trigo. Olha só o que aconteceu no trigo. Isso é potencialmente conflito geopolítico, um mercado muito forte. E agora está aqui o contrato de dezembro. E agora só percebe esse contrato de dezembro. Eu vou mostrar a imagem que foi tirada um pouquinho antes e vamos falar sobre o contrato de dezembro. Você vê que no contrato de dezembro subiu mais um pouquinho depois que essa imagem foi tirada, mas eu vou desenhar aqui, não tem problema. O que aconteceu com o milho de dezembro foi mais ou menos isso daqui, né? Subiu mais um pouquinho, que a gente acabou de ver ali. Qual que é o raciocínio sobre Chicago? O milho em Chicago está com muita força. Vai ter que ceder? Provavelmente, em algum momento vai ter que ceder. Mas ele está bem acima disso. Agora, o milho julho está 5,20 e esse milho a dezembro está custando para chegar em 4,80. Então, está defasado em uns 40 pontos entre julho e dezembro. Só guarda essa informação que a gente vai falar sobre B3, depois conclui um raciocínio. Eu quero que você lembre desses dois valores para quando a gente voltar. Agora vamos falar sobre B3. O milho B3, ele está com força, ele está próximo dos patamares mais altos e a gente tem vendido bem agressivamente aqui. Nesse patamar de preço, eu tenho recomendado vendas bem agressivas. Semana passada, essa semana... Poxa, Aaron, mas Chicago está subindo mais, por que você está vendendo tanto? A gente vai deixar dinheiro na mesa? Talvez. Qual que é o meu receio? A gente viu o câmbio chegar até aqui embaixo, Chicago está nas alturas, os especuladores já começaram a sair. O meu receio e o motivo de vender com agressividade e chegar para volumes de safrinha, a gente está chegando quase do volume de 100% do fim da temporada de venda. A gente ainda pode vender mais em março se tiver aquela última arrancada, mas vão ser volumes mais tímidos. Qual que é o meu receio? Se esse mercado entrar em colapso, o julho, se cair abaixo, deixa eu desenhar a média móvel de 20 dias. Se o mercado começar a cair para cá, e se ele perder esse suporte, eu não tenho certeza aonde que ele para do lado de baixo. E eu não tenho muita convicção que o milho B3 vai voltar. O fim da temporada de venda de milho B3 é o fim de março. Então a gente tem 6 semanas praticamente. É bastante tempo? Por um lado, sim. Mas a gente está nos maiores patamares. Se o mercado cair 1 ou 2 semanas, subir 1 ou 2 semanas... qual a chance dele cair e voltar? Então ele vai ficar lateralizado por 6 semanas? Ele vai, se ele tivesse fraco, eu falaria, calma, a gente tem 6 semanas, mas se esse mercado cair, não tenho certeza se ele volta, tenho minhas dúvidas se ele vai voltar em tempo hábil de vender ainda na temporada de venda. Então, para mim, é o passo de prudência, é falar, olha, vamos garantir que a gente está com bom volume, deixa aí um trocado, deixa aí um volume remanescente, que se a gente tiver aquela última arrancada em março, a gente vai estar vendendo, mas vamos garantir que a gente tem um bom volume vendido nesse cenário que tem sido praticamente os melhores preços que nós temos visto até então. E não é muito diferente no contrato de maio, só que o contrato de maio na B3 já começou a ceder, já está cedendo, estava aqui em cima e já está começando a mostrar essa fraqueza. Julho ainda não mostrou a fraqueza, mas maio já está começando a ceder, provavelmente vai puxar para baixo. Então,
Esse é o tipo de ambiente que eu gosto de vender milho. Então a gente está vendendo milho, está na temporada de venda, os especuladores compraram, já justifica. Bom, vamos a esse ponto. Deixa eu fechar essa tela e puxar porque vai ficar mais claro. A lógica das recomendações vai ficar mais claro se eu simplesmente mostrar. Vamos lá. Falando de milho, em Chicago, não é temporada nem de compra nem de venda. Falando de soja, é temporada de compra em Chicago. Os fundos em Chicago já compraram o suficiente para justificar venda na contramão dos especuladores. A tendência do milho é de alta. Da soja, os fundos estão comprados, mas não com uma posição grande o suficiente para justificar a venda. E a tendência é de baixa. E em relação ao mercado físico brasileiro, é uma temporada de venda de milho e temporada de... Bom, é neutro, tecnicamente neutro para soja. Não é nem com... A temporada de compra da soja, tecnicamente falando, no mercado físico é janeiro e abril. Só que fevereiro e março praticamente sempre estão lateralizados. Raramente você tem boas oportunidades em fevereiro ou março porque está preso nessa chegada da safra. Então, tecnicamente, você tem preços piores quando chega a safra em cheia, não tem armazém e o produtor tem conta para pagar, que é mais para o fim desse período, ou janeiro, que a gente tem essas quedas iniciais. Isso são simplesmente os dados, mas fevereiro e março ficam muito pressionados, mesmo não sendo tecnicamente temporada de venda. Mas vamos lá, comentários de bases. Mercado físico de milho apresenta boas oportunidades, mas em algumas regiões, poucos compradores. Bases da soja. Tem tido uma força relativa com a chegada ou o atraso da safra. Mas vejo pouco motivo de otimismo para o basis do Brasil nas semanas e meses subsequentes. No curto prazo, eu não estou muito otimista sobre o basis no Brasil, ou prêmio. O câmbio está em um de seus piores patamares de preço para a formação do preço da soja e do milho desde meados de 2024. A razão entre o preço da soja e do milho em Chicago provavelmente provocará um ajuste. Ponto. Ou o milho precisa cair ou a soja precisa subir. Agora nós vamos para a parte de perguntas e respostas, e eu acho que tem algumas informações que vão se tornar mais claras quando responder as perguntas. Mas eu queria ponderar, se acompanha meu trabalho há um certo tempo, você sabe que geralmente a minha posição, a minha postura é que a área de soja e milho não é tão flexível aqui nos Estados Unidos
eles geralmente não mudam tanto mais soja ou mais milho, eles mais ou menos mantêm essa relação, e aí os especuladores e a notícia de mercado vai falando. Só que nós precisamos perceber algumas coisas. Número um, para o período fevereiro ainda dá para mudar os planos. E número dois, essa razão, né, o preço da soja no contrato de novembro, dividido pelo preço do milho, contrato de dezembro, essa razão de preços está no nível mais baixo dos dados que eu vi, está no pior nível mais baixo, essa razão do futuro, assim, do passado recente, e em particular para esse período do ano. Então a gente ainda está cedo no ano, ainda dá para mexer nessa relação. E o que acontece? Eu tenho falado com vários produtores por aqui que estão falando, não, eu realmente vou ajustar e eu vou plantar mais área de milho e menos de soja. Então não é uma coisa que o mercado está falando, está tão drástico essa razão que eu realmente acredito que se não houver um ajuste de preço, nós podemos ter um ajuste de área que é um pouco fora da característica, mas também está cedo, talvez o preço vai se ajustar e aí os produtores vão falar, não, vou manter a rotação, afinal das contas. Mas é um fator muito interessante e é algo para monitorar com certeza. O normal dessa relação, geralmente eles falam é 2,4 ou 2,5. Então, o preço da soja dividido pelo preço do milho no contrato de safra nova norte-americano, que seria SX, né, novembro dividido por dezembro, C, que é o milho, Z, dezembro. Aí essa relação, o normal seria 2,4, 2,5. 2,4, 2,5. Na minha opinião, eu não coloco um número como normal, eu coloco que essa razão costuma ficar entre 2,3 e 2,7. Então, dentro dessa faixa, eu não vi necessariamente um puxando o outro. Tem produtor que fala, não, é para estar em 2,4, está em 2,3, vai voltar. Ou é para estar em 2,5, está em 2,4, vai voltar. Não tenho visto essa adesão tão forte. Mas, dentro de uma faixa de 2,3 a 2,7, caramba, é uma baita de uma faixa e nós estamos próximo de 2,2. Então tá fora da faixa. É minha opinião que a gente tem que ter um ajuste. Não quer dizer que tem que ir para 2,5 ou 2,4 ou 2,6, mas pelo menos voltar aos 2,3, 2,4, tá fora da faixa do normal. E eu acho que a gente provavelmente vai ver isso, talvez inclusive vendo uma área de ajuste aqui nos Estados Unidos. De toda forma, a negociação de hoje é interessante, porque a gente já viu essa razão estourando e aí a gente está vendo o milho continuando crescendo e a soja pressionada. Então, está cada vez mais dramático. Vamos lá. A primeira pergunta número 1. Por que não vender milho para fazer long basis como ano passado? Essa pergunta é porque, mais ou menos nesse patamar de preço um pouquinho mais alto, a gente estava fazendo várias posições vendidas de milho no ano passado, que deram muito certo essa estratégia de long basis. Então a gente vendeu Chicago e segurou aí o milho até setembro, outubro, realizou a posição vendida de milho e deu super certo. E é uma estratégia que eu gosto de usar, que a gente vai usar esse ano. Por que eu não estou fazendo agora? Porque para mim o volume tem alguns fatores. Primeiramente, ainda não é temporada de venda de milho. Segundo, parte do que é importante é fazer uma certa média. Então, para mim, a gente está tirando o atraso? Não, a gente está caminhando a passos largos para a gente cobrir o volume que a gente vai ter que cobrir com B3, que está forte, está próximo das altas, com vendas de milho primeira safra, se você tem, ou vendas antecipadas de milho safrinha. Então, a gente está conseguindo essa cobertura daquele grão do meio do ano que vai ser entregue na safra e também do mais de curto prazo, e vamos ver se a gente consegue espaçar para, se tudo correr bem, fazer preços inclusive mais altos para o hedge de safrinha. Não é que eu não gosto do preço, mas eu quero esperar um pouco a temporada de venda. A gente tem vendido milho agressivamente nesse patamar, não necessariamente na estratégia de long basis, mas em outras estratégias.
Não é temporada de venda, a gente tem vendido agressivamente. E o terceiro ponto é que o contrato de dezembro não tem tido essa ascensão tão forte. O contrato de dezembro tem sido um pouco mais fraco, então a gente quer esperar um pouco mais. Próxima pergunta: será que milho pode cair para voltar à relação da soja? Então, um pouco daquele assunto que eu estava falando, tá? Se o milho está aqui em cima, a soja está aqui embaixo, essa razão entre dois, né? Soja dividido por milho, está lá embaixo. Será que se o preço do milho cair um pouco, isso não vai melhorar? Ou será que a soja vai subir? Eu acho que a gente vai ver ao longo das próximas 6 semanas. Por que 6 semanas? No fim de março a gente tem um relatório diário dos Estados Unidos, pretensão diária, que não vou nem falar isso, na minha opinião não precisava de pretensão diária, basta plantar e depois falar quando plantou, mas enfim, é o relatório que é, então vamos lá. Pretensão diária daqui a pouco menos que 6 semanas, uns 40 dias aí a gente vai estar aí com esse relatório, e com isso, entre aqui e lá, eu acho que tem grande chance dessa razão voltar. Então, ou a soja vai ter que descobrir uma forma de recuperar, ou o milho vai ter que cair um pouco. E o que vai acontecer? Bom, eu não sei. O milho começou a semana com bastante força, o trigo está com força. Será que a soja vai continuar subindo? Talvez essa relação, né, a razão entre os dois vai ficar fora. Mas certamente, hoje, com tudo que a gente sabe, parece muito possível que a gente tenha um recuo nesse preço do milho, pelo menos no curto prazo, mesmo se ele volta, que a gente vai ter em algum momento ao longo dessas próximas semanas, 4, 5, 6 semanas, um recuo no preço do milho para voltar um pouquinho essa relação. É bem possível que isso aconteça, uma boa pergunta. Terceira pergunta e última: o que faço com soja que preciso vender na safra? Aí a gente vai voltar para aquela estratégia do portfólio, né? Tem um volume que você está disposto a recomprar, então a gente vai vender e vai recomprar. Mas 1/4 da soja foi colhida, então o ideal é que os primeiros volumes estão preenchendo contratos a preços melhores do que onde a gente está, e você está preenchendo o contrato e a gente ainda não chegou nesse volume excedente. Se você já chegou, é um pouco mais, talvez, complicado se você precisa vender agora, mas nós vamos ter mais pressão de venda quando passar a régua e saber a produtividade, ver esse volume excedente. Eu gostaria de vender e recomprar com posição em Chicago, eu só estou um pouquinho com receio, porque vamos supor que o milho cede e a soja cede junto. Se vai ter mais uma pressão de venda, vamos esperar um pouquinho para comprar nas baixas. Para contrato de maio, julho, eu ainda acho que tem bastante tempo, tem tempo amplo para esse mercado da soja ter mais uma recuperação, ter mais um fôlego para cima. Vejo muitos motivos que poderiam trazer isso, inclusive nas próximas semanas. Um dos principais sendo esse milho e soja, eles têm que se aproximar, na minha opinião. Mas de toda sorte, não vai ter excelentes oportunidades de venda no momento, mas eu não tenho recomendação nem de compra ou venda. Quando for a hora de vender e fazer recompra, vai estar a recomendação desse volume. Por hora, aguarde. Obrigado pela atenção, obrigado pelas perguntas. E se você não está assistindo ao vivo esse vídeo, entre em contato, vamos montar seu portfólio de comercialização, vamos ver qual tipo de consultoria que melhor te atende, e até a próxima.